Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Academia de Neurônios. Meu nome é Soraya, especialista em absolutamente nada, mas uma pessoa muito curiosa, e eu estava estudando um pouco sobre esse livro aqui de Charles Dickens, e que tem o nome original em inglês chamado de A Christmas Carol. Aqui foi traduzido para um conto de Natal. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, comecei a estudar um pouco sobre a vida dele e achei umas curiosidades que eu quero trazer aqui para vocês. Porque isso vai ajudar a gente a exercitar os nossos neurônios, porque eu vou trazer alguns conteúdos e a minha opinião aqui para ajudar vocês também a criarem a sua opinião e fortalecer os seus neurônios. E se você está cansado da vida de celebridades que ficam casa separa, junta, trai, casa separa e não sai disso, então vamos conversar sobre pessoas que viveram há 100 anos atrás e que já casaram, separaram e já foram de arrasta para cima, tá? Bom, vamos começar com Charles Dickens. Como eu estava falando, eu estava estudando sobre a vida de Dickens. Ele nasceu logo no início do século XIX, em 1812. Os pais de Dickens eram pessoas de classe média baixa. O pai dele era um funcionário público e a mãe dele não tinha nenhuma profissão, nada assim notável. E a família dele tinha 8 filhos. Acontece que o pai de Dickens gostava de gastar mais do que ganhava. E o que acontece quando se faz isso? Você acaba contraindo dívidas e devendo no mercado, devendo para as pessoas. Na época, ali no início do século XIX, podia-se prender pessoas porque elas não pagavam suas contas. Olha que coisa! E foi o que aconteceu com o pai do Dickens. E mais extraordinário ainda foi que a família foi morar na prisão, porque isso era até que normal. Como a mãe dele não tinha condições de viver, né, se sustentar e muito menos sustentar os filhos, a família toda se bandeou lá para a prisão, para morar lá junto com o pai. Menos nosso amigo Dickens. Como ele já era um pouquinho mais velho, e eu estou falando aí de 11, 12 anos, né? Ele foi trabalhar numa fábrica de graxa de sapato para colar as etiquetas nas embalagens. Ele trabalhava em torno de 10 horas e morava no emprego porque ele não tinha onde morar, porque a família estava morando na prisão. Veja como foi um início de vida muito difícil. Para não falar ainda que por conta de todo esse perrengue que a família estava passando, ele teve que parar de estudar, então ele interrompeu os estudos dele. Passado algum tempo, o pai saiu, né, a família saiu lá da prisão, mas ele não voltou para conviver com a família. Ele foi meio que assim, jogado de escanteio. Eu não estudei muito a fundo por que aconteceu isso, mas o fato que, se a gente pensar numa criança, um pré-adolescente, que tem que mudar tão radicalmente a vida, trabalhar para ajudar no sustento da família, e quando a família se vê novamente livre, não se preocupa em reunir-se com ele, se for pensar, há uma sensação de abandono, não é? Um enjeitado. Talvez foi assim que Dickens se sentiu. E isso foi levantado por muitos historiadores como uma base para ele construir muitos dos personagens dos livros que ele escreveu mais tarde, quando se tornou adulto. Claro que depois ele conseguiu voltar a estudar, começou a escrever, fez sucesso, mas essa herança, esse sofrimento que ele teve no início da vida, nunca abandonou ele totalmente. E foi de uma forma positiva, porque ele criou uma empatia com o sofrimento das pessoas que na Inglaterra, no século XIX, né, primeira metade do século XIX, estava sofrendo todas as consequências da Revolução Industrial, daquele excesso de fábricas sendo montadas em Londres, que inclusive poluíam bastante o ar, né?
e criava-se também muita pobreza, muita miséria nas ruas. As pessoas que não eram capacitadas para trabalhar, por exemplo, as crianças e os mais velhos, acabavam sendo jogados nas ruas. E não havia uma rede de suporte social para dar amparo para essas pessoas, porque até então não existiam, né? Vamos pensar que até então esse problema não existia. Dito isso, então, que Dickens tinha essa empatia e que ficou muito claro em vários dos livros e contos que ele escreveu ao longo da vida, e também Dickens ele trabalhava politicamente, tentando mudar a sociedade para transformá-la mais justa, né? E impedir que as pessoas sofressem tanto de fome, miséria, frio. Lembrando que nós estamos falando de Londres, é uma cidade que todo mundo sabe que nunca tem sol, sempre está chovendo ou está nevando. E enquanto eu estava estudando sobre Dickens, eu percebi que ele e Karl Marx, as vidas deles correram de uma certa forma meio em paralelo. Por isso eu estou trazendo aqui essas duas figuras para vocês também darem uma comparada e emitirem as suas opiniões. Quem foi ele? É um filósofo alemão, nasceu um pouquinho depois de Dickens, em 1818, só que na Alemanha. O pai dele era advogado, era da classe alta, né? A mãe dele era herdeira, ou seja, dinheiro. Ele conseguiu estudar, ao contrário de Dickens, não teve problema nenhum em frequentar a universidade, seguir os estudos dele como ele queria. E, além de tudo, ele se casou com uma aristocrata. Ou seja, Karl Marx era da classe alta, dos abastados, dos privilegiados. Em momento algum, Marx passou uma privação tão dura e tão difícil quanto Dickens. Vamos combinar que sim, ele começou a ter perseguição na Alemanha por conta das ideias dele. E vamos lembrar que alemão, na época, no século XIX, um intelectual alemão meio que tinha que ser um filósofo. Porque nós estamos falando do país em que surgiu Schopenhauer, Nietzsche, Engels, tantos outros filósofos. Marx seguiu esses passos e também começou a criar sua teoria. E ele voltou seus olhos para quem? Para o proletariado, sobre mais-valia, sugerindo então sobre a revolta do proletariado, enfim. Eram essas as ideias principais, bem a grosso modo, que o Marx tinha. Lógico que algumas ideias dele começaram a conflitar com alguns poderosos na Alemanha e ele teve que fugir de lá. E foi para onde? Foi para Londres, em 1846. E ficou lá até morrer. Então, durante alguns anos, Dickens e Marx não só eram contemporâneos, porque viveram na mesma época, mas viveram na mesma cidade. Até onde eu consegui apurar, parece que eles não tiveram nenhum contato, o que eu acho difícil. Eles provavelmente devem ter se encontrado, já que a intelectualidade, os salões e, enfim, os lugares comuns ali da intelectualidade não eram muitos, mas não achei nenhum registro em que eles tivessem conversado, trocado ideia ou tido influência um do outro. Para mim ficou a sensação de que são vidas paralelas, duas figuras que correram na mesma época, mas assim, lado a lado, sem ter uma conexão. E até a gente vai ver por quê. Bom, o Marx, quando chegou na Inglaterra, ele meio que ficou em dificuldades financeiras e contou com a ajuda de Engels, que é um outro filósofo muito melhor financeiramente e que bancou ali tipo um mecenas, um cara que sustenta um artista, um filósofo, um escritor, para que ele possa estudar e possa produzir seu material. Portanto, assim, Marx que passou necessidade? Sim, mas vamos combinar, Marx estava ali numa classe alta. Qual era a necessidade que ele deve ter passado?
sei lá, em vez de comer fazão no jantar, ele deve ter tomado uma sopa de peixe, ou em vez de vinhos caros, tomou um conhaque mais barato. O que eu quero dizer, a situação dele piorou, mas não a ponto de ele passar fome. E por que eu estou focando sobre essa situação que ele não passou fome? Porque Dickens passou fome e ele teve uma experiência visceral real do que é uma pobreza, do que é a necessidade. E como Dickens reagiu ao ver as pessoas também passando necessidade e sentindo uma empatia pelo sofrimento delas. Ele começou a escrever e contar sobre isso. Um caso bem notório é justamente esse livro, Um Conto de Natal, que ele teve essa ideia de escrever essa história justamente para tocar as pessoas, para elas se sentirem motivadas a serem generosas e a olhar para os necessitados de uma forma mais humanizada. Ou seja, ele queria mudar a sociedade. Marx também se sensibilizou, mas não necessariamente para esse grupo de pessoas, mas ele ficava mais voltado para os operários das fábricas, que foi o foco de todas as teorias ali que ele desenvolveu e que depois ele acabou publicando e que foi seguido por muitas pessoas. E esse é o momento do exercício dos nossos neurônios. Vamos ver essas duas personalidades que viveram na mesma época e no mesmo lugar, focando de uma certa forma exatamente a vida dos necessitados, né, das pessoas que sofreram, e como elas lidaram com isso. Bem assim, pincelando aqui a grosso modo, porque não é uma aula de filosofia isso daqui, são só ideias que eu estou jogando para vocês. Marx, ele queria uma revolução, ele queria que o proletariado lutasse contra o capitalismo, contra os donos das fábricas, enfim. Gente, revolução envolve armas, envolve guerra, e essas duas coisas envolvem sofrimento e perda de vidas. Tanto que os seguidores dessa metodologia, dessa filosofia que Marx criou, que o mais conhecido delas é justamente a Revolução Russa de 1917, vai lá dar uma olhada no caos que foi, o quanto sofrimento, fome, desgraça que aconteceu ali. A revolução implica em você destruir alguma coisa para eventualmente construir outra. O que Dickens, por outro lado, estava pensando em fazer? Ele não queria mudar radicalmente a sociedade, mas queria conscientizar as pessoas para que elas mudassem e tivessem uma nova linha, uma nova atitude moral. Ou seja, a sociedade permanece do jeito que está e você vai mudando os indivíduos e mudando a atitude deles em relação ao entorno. Qual das duas opções você acha mais interessante de seguir? Eu sou totalmente Dickens Team. Não estou afim de pegar em arma para sair destruindo nada, tá? Até porque eu vou fazer aqui uma crítica contra Marx, né? Porque é muito fácil você ter lindas ideias heróicas de luta e de igualdade, de gente pegando em armas para rever ou ter de volta os seus direitos contra os capitalistas malvadões, não sei o quê, quando você é um burguês abastado que está sendo mantido por um mecenas. Ou seja, até onde eu pude apurar, Marx não trabalhou na vida dele. Sabe, gente, vocês que trabalham, a gente que trabalha e passa perrengue,
A gente tem uma noção maior do sofrimento e da relação que a gente tem que ter com as pessoas ao nosso redor. Uma coisa que eu acho até mais realista. Dickens, por outro lado, ele teve que trabalhar durante muito tempo, de várias formas. Depois, é lógico, ele teve melhores empregos, mas sempre buscando o próprio sustento. Quando ele voltou seus olhos para a sociedade e procurou achar uma solução para aquele problema da fome, da miséria, do abandono social, ele procurou uma maneira mais humana, uma maneira que não fosse tão chocante e que, digamos, seduzisse mais as pessoas para segui-las. E tanto que surtiu efeito. Quando ele escreveu esse livro, A Christmas Carol, as pessoas ficaram tão sensibilizadas com a história dele, aquele, né, relata ali, que se originou o costume de se, no final do ano, pelo menos, né, na época de Natal, as pessoas buscarem ser mais generosas e ajudarem entidades. Vamos ver, por exemplo, como ele relata nos livros dele os personagens, porque você sempre tem, no caso, né, do Christmas Carol, que é o Ebenezer Scrooge, que é um homem rico, sovina, mal, que a gente odeia ele logo nas primeiras páginas, mas ao longo da história ele vai se humanizando e se tornando uma pessoa generosa, ou seja, há ali uma redenção. Claro, Dickens também era uma pessoa cristã e isso é um valor cristão. A oportunidade daqueles que falharam, deles se redimirem de seus erros, de seus pecados, né, no caso, e alcançarem o perdão e a redenção através da mudança das suas atitudes. Por isso eu gosto tanto dessa forma de abordar uma questão social de uma forma mais tranquila, lógico, muito provavelmente mais lenta, mas mais sólida, algo que permanece mais na sociedade e que também está mais de acordo com os nossos próprios interesses pessoais, porque aposto com você que você não vai sair por aí achando gente disposto a morrer ou porque morrer ainda tá bom, né? Quando você vai para uma guerra. O pior é quando você volta metade de você sem perna, sem braço ou mesmo com traumas. Vai por aí tentando achar gente disposta a fazer isso. É muito mais difícil. Mas sai por aí conversando com pessoas se elas não estão dispostas, talvez, a doar 1 hora do dia delas para fazer alguma coisa de bom para alguém, ou um pouco de dinheiro, ajuda mais palatável para melhorar a sociedade. E essa é a minha reflexão que eu trago para vocês, para ver o que vocês acham, tá? Lembrando, especialista em nada. E sintam-se à vontade de dar a sua opinião. Por hoje é só. Eu agradeço a vocês que ficaram até o final do vídeo. Se vocês puderem dar uma força aqui para o canal, dar um joinha para mim ou um dislike também, não tem problema. Se quiserem e gostaram do conteúdo e querem receber mais, se inscrevam aqui no meu canal e a gente continua as nossas conversas aleatórias. Um beijo para vocês e até a próxima!